converso com a apiterapeuta e fisioterapeuta Aline Costa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que é a apiterapia e ela vai explicar como funciona essa questão dos derivados, dos produtos derivados da abelha serem usados em tratamento, principalmente a toxina, que é o veneno da abelha. E eu confesso que eu tô super curiosa para conversar com ela. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Doutora, eu vou pedir só uma licencinha, que eu vou chamar o nosso patrocinador e a gente já começa a conversar, tá bom? Ok. Vou falar sobre o Salão Ivan Marques. Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade. O Salão Ivan Marques tem uma equipe qualificada e experiente que sabe tudo sobre beleza feminina e usa os melhores produtos do mercado, além de fazer um diagnóstico de cada cabelo para a escolha do melhor tratamento. Ivan Marques é especialista em mechas, coloração, o que inclui criação e correção e cortes, e tem ajudado mulheres a se sentirem cada vez mais confiantes e a terem os cabelos dos seus sonhos. Tudo bem, doutora? Como vai? Tudo bem, graças a Deus. E você, Lu? Tudo bem também. Vamos começar falando sobre a sua especialização. Como foi e quando foi que você decidiu assim, não, eu vou ser apiterapeuta? Como foi isso? Então, o meu pai, ele já é apicultor, né? Desde que eu nasci, ele trabalha no ramo com as abelhas. E eu me formei em fisioterapia. No final do meu curso da graduação de fisioterapia, muitas pessoas iam até o apiário dele, que ele tem um apiário, né, na cidade de Águas de São Pedro. É um ponto turístico da cidade. E as pessoas iam procurar se lá no apiário tinha tratamento com picada de abelha. E aí eu confesso que eu fiquei muito curiosa. Eu falei, mas como assim, né? Picada de abelha. Eu estava cursando a fisioterapia e ficava aquelas pessoas procurando. Aqui tem tratamento com picada de abelha? E foi uma senhora uma vez falou assim, olha, meu pai falava, não tem, tal. Aí a senhora falou assim, então o senhor pode colocar para mim, por favor, umas abelhas para picar meu joelho? E essa senhora falou, nossa, meu que pai, louca. Né, a senhora tá ficando doida. É. E aí meu pai colocou, sem conhecimento de como funcionava o tratamento, ele colocava para ela as abelhas e ela ia lá e ficava um tempo desaparecida. E depois voltava, e a dor voltou, o senhor não pica para mim de novo? E aí eu fiquei, nossa, encantada. Falei, mas como assim que a dor voltou? A dor foi embora? Então, já na graduação, quando eu estava terminando a faculdade, tem o TCC, né? O famoso trabalho de conclusão de curso. E aí eu lembro que eu quis fazer esse tema com um tratamento com picada de abelha, que eu queria fazer um estudo de caso. Nossa, e na época foi uma dificuldade muito grande para achar professor para me orientar, porque ninguém tinha conhecimento sobre a terapia. Ninguém queria me pegar para orientar e, não, Aline, escolhe outro tema. Aí eu fiquei muito chateada, peguei outro tema para fazer. Não tinha nem começado a fazer o trabalho ainda, já estava chegando no final do ano, tinha que entregar. Aí um professor meu, que era um dos melhores professores da faculdade, eu não poderia falar com ele porque ele já estava com a cota de alunos para orientar a gente. Então tinha alguns professores que estavam livres. E esse professor, eu não fui até ele falar com ele porque ele estava cheio de aluno, né? E ele foi fazer o passeio de trenzinho lá no apiário. E aí ele me viu atrás do balcão atendendo, minha mãe comentou, porque lá no apiário tem uma palestrinha, ela mostra em vídeo como que funciona a Sociedade das Abelhas. E aí minha mãe comentou que existia um tratamento que era com picada de abelha. Quando acabou aquela palestra, o meu professor veio falar comigo, falou, Aline, por que você não faz seu TCC sobre isso? Eu falei, nossa, era meu sonho, mas ninguém quer me orientar. Ele falou, pode fazer, eu vou orientar. E aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre o tratamento com picada de abelha. E aí foi muito legal na época, porque foi um estudo de caso mesmo. Eu peguei uma senhora que na época era avó de um ex-namorado meu. Ela falou, eu topo, Aline, porque eu tenho tanta dor nas minhas mãos que qualquer coisa que você falar para mim, eu topo. E aí ela topou ser minha cobaia. E aí esse meu professor, ele tinha especialização em acupuntura, ele pegou alguns pontos de acupuntura e falou, você pica, você lida com as abelhas. E aí meu pai me ensinou como manipular as abelhas, tudo. E aí eu fiz esse estudo de caso com ela, e aí o resultado foi surpreendente.
E tudo, a gente avaliou força, a gente avaliou amplitude de movimento, o grau de dor. E aí, no final do tratamento, no começo, ela tinha uma funcionalidade das mãos dela, ela tinha 4% só das funções, que, tipo, colocar uma linha na agulha, abrir pote, um questionário que a gente aplica, que chama questionário de Quick Dash. Esse questionário avalia as funções que ela teria ainda na mão. Então, ela já não tinha tantas funções, né? E depois do tratamento, a mão dela voltou a ficar 80% com função. Então, foi um resultado muito legal. Ela ficou totalmente sem dor. Ela teve resultados também para asma, que ela tinha problema com asma. Ela também parou com as crises asmáticas dela. E aí que eu fui me especializar. Então, eu terminei minha formação a graduação em fisioterapia e depois fui fazer cursos, né? De apterapia, fiz o avançado, a parte de estética com abelha também. E agora sim, as pessoas acreditam, né, que não é todo mundo que saiba o que é apterapia, né? Então, explica um pouquinho o que é e como que ela atua em conjunto com a fisioterapia. Então, a apterapia, na verdade, ela engloba o tratamento usando todos os produtos da abelha. Então, o mel, o própolis, a geleia real, o pólen, todos os produtos que são fabricados pela abelha e, inclusive, o veneno da abelha. Então, o veneno, ele tem uma ação anti-inflamatória no organismo. Então, eu pude unir a fisioterapia para poder harmonizar aquela articulação que está com problema, seja a coluna, ombro, joelho, tirar a tensão que está dentro daquela estrutura, né? Que está sobrecarregando o tendão, está sobrecarregando os meniscos. Então, com a fisioterapia, eu faço esse trabalho de tirar aquela pressão de dentro daquela articulação. E o veneno vem para estimular uma regeneração tecidual. Então, ele ajuda para regenerar um ligamento, um tendão. O veneno ele é anti-inflamatório, então ele tira a inflamação. E como é possível, né, assim, tratar, usar a terapia para tratar diferentes condições? Então, como o veneno ele tem várias funções de anti-inflamatório, ele é antibactericida, ele estimula o organismo a se regenerar. Então, diversas doenças, como uma esclerose múltipla, uma artrite, que é uma inflamação das articulações, uma tendinite, que é a inflamação dos tendões, um processo degenerativo, que é a artrose. A gente consegue usar o veneno para estimular o próprio corpo, a orientar o próprio corpo a se regenerar. Então, a pessoa não precisa tomar os medicamentos que causam os efeitos colaterais. O veneno, na verdade, não é o veneno que cura. Na verdade, o veneno, ele desperta o organismo a se curar. Porque um processo de uma tendinite, o que é uma tendinite? É uma inflamação de um tendão. Se o tendão está inflamado, ele está inflamado por uma causa. Ele está sofrendo um estresse ali, ele está sobrecarregado para ele inflamar. Então, eu libero todos aqueles pontos de tensão, tirando a tensão daquele tendão e estimulo depois o veneno a regenerar aquele tendão que estava inflamado. Você entendeu como eu consigo unir os dois lados e trazer a harmonia de novo para o corpo, fazer com que o próprio corpo se regenere. Ele mesmo trabalhe em favor de si próprio. Exatamente. Né? Agora, doutora, logicamente que como todo tratamento, existem riscos e existem benefícios. Quais seriam os riscos e os benefícios? Os riscos são as pessoas que são alérgicas. As pessoas que têm alergia severa, o que é uma alergia severa? As pessoas confundem um pouco porque falam, Aline, eu sou alérgico. Você já tomou picada de abelha? Já tomei. E como foi essa reação? Inchou muito, ficou vermelho, coçou. Mas foi o local ou foi uma reação sistêmica? Porque aquela reação que é sistêmica, que enche o corpo todo, que a pessoa fica toda vermelha e começa a dar fechamento de glote, isso é realmente um processo de alergia severo e aí não é indicado o tratamento com picada de abelha.
Já essas pessoas, que é uma porcentagem bem pequena, que realmente tem essas reações mais severas. E aquelas pessoas que têm a reação local, de inchar o local, ficar vermelho, coçar, fica quente, é exatamente essa reação que a gente precisa, para que desperte o organismo. Então, como se fosse o veneno, como se fosse um marcador. A gente mostra para o corpo onde tem um problema. Ó, tem uma inflamada esse tendão aqui. Aí a gente mostra onde está. Aí o seu corpo vai levar a célula, porque o que é aquela vermelhidão, aquele inchaço, aquele volume que fica no ombro quando está uma picada, né? É aquele processo inflamatório que o veneno está gerando. E aí ele leva um monte de sangue para lá, para falar, ó, tem um problema aqui. E aí esse sangue, ele vai agir naquela região que está machucada, limpando toda aquela inflamação e regenerando aquele ligamento, aquele tendão que está machucado. Agora, doutora, nem toda alergia é manifestada da mesma forma, né? Porque até eu comecei a comentar, eu já fui picada apenas uma vez por abelha e assim, eu cheguei em casa, na minha casa, e comecei desculpa, gente, mas comecei a vomitar. Sem parar. Eu passei muito mal. E aí, então, esse também é um processo alérgico, né? Não necessariamente é fechamento de glote, né? Sim, eu não usaria o veneno com você. Existem outras técnicas que a gente pode... vamos supor que você está travada da coluna. Eu consigo destravar sem precisar usar o veneno da abelha, entendeu? Porque o veneno da abelha eu uso mais para quando tem realmente uma degeneração de algum ligamento, um tendão. Porque aí sim é legal, sabe? Porque o músculo, ele é bem vascularizado. Quando você toma uma porrada no músculo, ele não fica roxo, a gente fica com o braço roxo. Só que depois de 7 dias, some, pronto, 0 bala. Agora o tendão, você já ouviu falar quando a pessoa torce o pé? A pessoa fala assim, nunca mais esse pé fica bom. Sim. Por que isso acontece? Uma vez aconteceu comigo, eu fui jogar tênis na casa do vizinho, ele deixou as raquetes pra gente jogar, eu e meu irmão. Falou, quando vocês quiserem usar lá, e a gente inexperiente, a gente não jogava. Ai, vamos lá jogar? Vamos. E aí a gente foi jogar, e eu fui jogar com aqueles tênis Nike Shox, lembra? Que tinha umas molas. Eu fui jogar com um tênis desse. E aí eu virei o pé. Na hora já criou uma bola gigante do lado do meu pé, ficou roxo já. Meu irmão teve que me descer carregando. Aí eu fui no médico, tirei um raio-x. Ele falou: não teve fratura nesse pé, mas foi uma luxação. Ele enfaixou o meu pé e falou assim: infelizmente nunca mais o seu pé vai ficar bom. O médico falou pra mim. Agora você vai ter que tomar muito cuidado com esse pé, porque direto você vai torcer ele. Mas não vai. Não sabe com quem ele tá falando. Aí eu cheguei em casa, no outro dia eu tirei todas aquelas faixas e coloquei 4 abelhinhas para picar o meu pé. Eu já coloquei 4 porque eu sei como que é a minha reação, né? Sim. Com o veneno. Mas quando a pessoa está iniciando o tratamento, a gente começa com uma dosagem, a gente fala uma microdose para ver como que aquela pessoa vai reagir com o veneno. E aí, naquele mesmo dia, eu tava andando normal com a bola do lado do meu pé, o pé preto, e minha mãe olhava e falava: como que você tá conseguindo andar com o pé assim? Você não tá doendo? Eu falava: não. No mesmo dia, tirou a dor. Sim. E nunca mais eu torci meu pé. Porque eu consegui fazer com que o veneno regenerasse aquele ligamento. Porque o problema de você perde... O que é a propriocepção? A propriocepção, sabe quando a gente vai virar o pé e a gente já corrige? Você fala: nossa, quase torci o pé? Sim. Isso se chama propriocepção. O seu corpo, ele percebe que vai torcer o pé e ele mesmo já corrige. Então, quando você tem um ligamento que está machucado, você perde essa propriocepção. Então, quando você percebe que vai torcer, você não consegue segurar, torce. Por isso que torce várias vezes. E já o veneno da abelha consegue regenerar aquele ligamento para que você tenha propriocepção novamente. Mas agora, doutora, ele não é, a aplicação não é segura para todos, né? Sim, o ideal é fazer sempre um teste de alergia, que seria essa microdose. O que é uma microdose? A gente põe o veneno, né? A abelha vai ferroar, é propriamente a abelha mesmo que ferroa. Já foi feito alguns estudos extraindo o veneno e tentando aplicar aquele veneno com injeção, mas não dá o mesmo resultado do que em natura mesmo. Então, a gente põe o ferrão da abelha e o que acontece? O ferrão da abelha, ele tem uma bolsinha de veneno e tem o dardo, que é que nem um espinhozinho que entra na pele. Aí, dentro dessa bolsinha de veneno, tem 2 glândulas lá dentro. E essa bolsinha, ela tem movimentos de contração, ela contrai. Então, ela fica
injetando o veneno através daquele dardo, ele vai injetando dentro da pele. Então, quando a pessoa toma uma picada de abelha, a primeira reação é tirar o ferrão, puxar o ferrão. E aí que eles fazem a cagada, porque aperta aquela bolsinha de veneno e injeta o veneno todo de uma vez só. É diferente no tratamento que quando a gente põe a picada, a gente deixa 1 segundo e já tira pela base do ferrão para não apertar aquela bolsinha e não esvaziar de uma vez só todo o veneno lá dentro. Porque um ferrão para esvaziar é 15 minutos. Se você deixar na pele, ele vai ficar 15 minutos contraindo lá, injetando veneno. Então as pessoas não sabem tirar o ferrão da forma correta. E aí piora a situação. Aí piora a situação, aumenta a reação. Sim. Então a gente faz uma microdose para ver se aquela pessoa vai ter alguma reação, e se ela tiver alguma reação, aí no próprio consultório eu já injeto o antialérgico. Mas assim, em 13 anos de trabalho, eu tive que injetar 2 vezes o antialérgico. Eu usei 2 vezes. Então você vê que é uma minoria mesmo que tem essa reação que é mais severa. E quais são as técnicas, doutora, mais comuns da apiterapia? Então, dentro da apiterapia, a gente consegue, com o veneno, usar de várias maneiras, tá? Existem a macrodoses, que são as ferroadas que a gente deixa o ferrão por mais tempo, e tem as microdoses. E a gente consegue usar ele também na parte de estética, né? A gente pega aquele ferrão, depois dele, não precisa nem inserir ele diretamente na pele, pode retirar ele num tecido e depois usar ele para estimular linhas de expressão, para a parte de estética, na parte de celulite, injetar o veneno na celulite. Então, tem várias maneiras de você usar o veneno da abelha para diversos tipos de coisas você pode usar, né? Não só para doença, mas também na parte de estética. Quais seriam as condições médicas em que tornam, né, o uso da apiterapia mais eficaz? Olha, artrite, artroses, reumatismo, tendinites, bursites, doenças degenerativas como artrite reumatoide, esclerose múltipla, tudo que é inflamação, ele é indicado. As artroses também, né, que são os processos degenerativos, estimulando o organismo a se regenerar. Então, são mais de 500 doenças que o veneno pode estar atuando. E é interessante, né, essa questão da estética também, né? Sim. A gente pensar que o veneno, a toxina da abelha, ela pode trabalhar essa questão estética, né? É bem interessante. Sim. E já é muito usado fora do país, tá? Já tem várias famosas que já usam o veneno da abelha na parte de estética, mas tá chegando devagar aqui no Brasil e isso aí vai ser sucesso. E qual seria, doutora, a diferença entre a apiterapia e a fisioterapia convencional? Então, na fisioterapia, a gente tem as manipulações, né, manuais que a gente usa. Existem os aparelhos, o ultrassom, o TENS, que é o famoso choquinho, né? Eu, particularmente, não sou muito adepta desses equipamentos, porque eu não acho que eles trazem tantos resultados para o paciente. Porque o paciente que tem dor, ele quer um resultado rápido. Então, ele não quer fazer 20 sessões para ver um resultado. Ele quer ver um resultado já na primeira, ele quer um alívio de imediato. Ele não quer ficar lá fazendo. Eu já peguei paciente que fez 60 sessões de fisioterapia e não teve resultado. E foi piorando cada vez mais. Porque ficou no TENS, porque ficou fazendo ultrassom e não foi lá manualmente. Agora, na parte da fisioterapia, eu desenvolvi uma técnica de liberação que eu consigo, é muito legal, porque você consegue ver o espaço abrindo dentro daquela articulação. Eu faço foto de antes e depois para meus pacientes. Olha seu joelho como estava e olha seu joelho como está agora. Então, você consegue ver a patela bem alta, o joelho bem pressionado, e depois que a gente solta, o joelho, a patela desce, o joelho relaxa. Então, é visível. Você consegue enxergar aquele problema, né? Ó, tô com dor no joelho. Precisamos aí falar para mim de qual joelho que é. Só de bater o olho eu falar o direito, né? Eu já sei qual que é. Então, eu consigo juntar essas duas coisas e trazer um benefício. Mas
uma coisa não tem nada a ver com a outra. A físio é uma coisa e a abelha é outra. Existem muitos casos de muitos pacientes que me procuram por conta da abelha, querem tomar a picada de abelha e não há necessidade. E só com a fisioterapia Já resolve. já resolve. Então, vamos colocar aí de 100% dos casos que eu atendo, 95% eu não uso abelha. É uma minoria que eu uso abelha. E quais seriam, assim, os custos, né, que envolvem tanto a apiterapia quanto a fisioterapia? Então, aí essa parte de custo, aí depende muito do profissional, né? Porque hoje em dia você encontra profissionais que fazem apenas a apiterapia, que aplicam só as abelhas mesmo. E existem os fisioterapeutas, os convencionais, né? Que usam mais os TENS, fazem fortalecimentos, alongamentos. Então, dá uma diferença muito grande de valor, na parte de preço, né? Somente a aplicação de abelha, eles vão cobrar aí R$ 80, R$ 100 no máximo. E a fisioterapia tradicional, ela varia aí de 80 a R$ 150 uma sessão. Hoje em dia, o valor da minha consulta, ela subiu um pouco mais, porque eu consigo trazer um benefício mais rápido para o paciente. Eu consigo trazer o alívio da dor mais rápido. O tratamento, às vezes, que ele faz com a fisioterapia convencional, aí ele faz 20, 30 sessões, eu consigo um resultado em 4 ou 5 sessões. Então, hoje em dia, o meu valor acabou subindo um pouco, ficou um pouco mais alto, né? Mas os valores, eles oscilam bastante. Tanto só da fisioterapia e tanto da terapia. Aí depende muito do profissional. É que eu juntei essas duas para trazer um benefício mais rápido para o paciente. E depois que a pessoa, por exemplo, ela aplica a abelha, o veneno da abelha, existem alguns efeitos colaterais, doutora, que a pessoa pode apresentar? Então, os efeitos que as pessoas mais reclamam é a coceira. Coça. É mesmo? Mas coça. É aquela coceira que é assim, ó. Você passou a unha, ferrou. Porque daí já começa aquela coceira que você não quer parar de coçar. E isso é um pouco chato, né? Porque tem gente que às vezes até machuca a pele de tanto coçar. Mas aí o que eu falo, ó, põe um gelinho, mas tenta não cortar esse efeito. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão tão acostumadas com os medicamentos que eles querem cortar o efeito. Ai, tá com coceira, posso tomar um remedinho? Não! Eu preciso que o seu corpo tenha esse efeito. Que eu ele preciso reaja, que né? ele reaja contra isso. Deixa ele reagir. Põe gelo. O gelo ameniza a coceira, vai amenizar esse inchaço, essa vermelhidão. Mas não corta o efeito. Deixa o veneno agir. E aí as pessoas acabam trazendo mais para a consciência que não é para cortar, entendeu? Aquele efeito. Porque eles querem, posso passar uma pomada anti-inflamatória? Posso passar? Não, não é para passar nada. Máximo gelo, só gelo. Então, o que pode ser um pouco mais chato durante o tratamento com as abelhas seria esse lado mesmo da coceira, do inchaço. Mas que em 4, 5 dias já amenizou aquela situação. Agora, doutora, uma coisa que as pessoas, às vezes, eu acho que, de repente, se questionam, quais seriam as evidências científicas, né, que comprovam a eficácia da terapia? Infelizmente, no Brasil hoje, tanto que quando eu fui fazer o meu TCC, foi muito difícil eu encontrar artigos científicos para eu poder ter uma base ali. Eu tive que traduzir muitos livros, eu tive que traduzir, tinha em espanhol, em inglês, e em português tinha muito pouco estudos. Inclusive, eu falo que a minha maior prova científica foi o meu trabalho. O meu próprio trabalho eu pude... Por isso que a minha crença aumentou muito com as abelhas, por conta do que eu pude experimentar, né? Eu peguei aquela senhora, a gente fez um protocolo de 10 sessões, e aí eu pude avaliar ela antes e depois de como ela ficou. Mas, infelizmente, no Brasil ainda faltam muitos estudos e, inclusive, eu vou até publicar esse meu artigo, que já era para ter sido publicado há muito tempo, né, em revista científica, porque o resultado dele é surpreendente. Mas, infelizmente, no Brasil ainda tem poucos estudos sobre isso. Mas tem alguns, sim. E qual seria a diferença, né, assim como você disse que em outros países, né,
é muito mais tem muito mais evidências científicas que no Brasil não tem muito estudo, mas como que funciona a questão da aplicação nas diferentes partes do mundo? Tem diferença de um país para o outro? Como funciona isso? Então, eu acho que não é nem de um país para o outro, eu acho que de um profissional para o outro. Sim. Muda muito. Porque aqui mesmo no Brasil, se você observar, pegar vários apterapeutas, cada um trabalha de um jeito. Então, tipo, eu já sou mais fora da curva ainda, porque eu trabalho de uma forma que se eu puder não usar abelha, eu prefiro não usar abelha. Eu prefiro tentar tirar a dor do paciente. Então, na verdade, a abelha para mim é um apelo. Ah, seu corpo não está reagindo, vamos entrar com a abelha. Mas eu tento não usar, tá? Por quê? Porque eu acho que a melhor cura é quando você consegue estar bem sem necessitar de algo externo. Porque quando a gente não nasce tomando injeções, a gente não nasce tomando medicamentos. Só que com o passar dos anos, quando a gente é criança... É que hoje em dia, né, até as crianças estão tomando um monte de medicamento. Hoje em São Pedro, eu olhei ali na minha cidade, tem uma rua, a rua principal, tá lotada de farmácia. E aí teve uma esquina ali que quebraram toda aquela esquina. Eu falei, o que será que vai abrir aí? Porque é tão grande, né? Menina, quando eu vi, era outra farmácia. Falei, meu Deus, mais uma farmácia? Mas uma farmácia aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. É muita farmácia. Então, você vê que a população está muito doente. E o principal é você estar bem sem precisar de algo externo, entendeu? Sem você precisar tomar um medicamento para regularizar a sua pressão. Exatamente. Tanto que a gente vê que as pessoas elas não estão buscando essa prevenção através de alimentação, de uma vida saudável. Exatamente. Aí, como não fazem nada, né, assim, nesse sentido, aí depois tem que recorrer à medicação, né? Sim, a remédio, exatamente. a alopatia. Então, na verdade, eu acho que o estilo de vida também das pessoas atual, estresse, correria, não consegue se alimentar direito, acho que tem provocado muito disso. Aí fica mais fácil, né? A gente vai ir lá mais e fácil. Comprar o remédio, né? Buscar o remédio. E eu tenho aqui um depoimento, né, de um paciente da doutora, e eu queria mostrar um pouquinho para vocês, gente, que ele... Ah, tá. Então, ele já está colocando aqui na agulha, então queria saber como é feita a seleção dos pacientes, doutora. Como é que você seleciona os pacientes para o tratamento com apterapia? Então, daí, na primeira sessão, eu nunca uso o veneno da abelha já na primeira sessão. Porque, às vezes, eu acho que há necessidade, eu falo, eu acho que esse paciente eu vou precisar usar abelha. Só que aí, eu vou... libera um lado, libera outro lado, tira a tensão daqui, dali, faz um movimento para mim. Sumiu a dor. Bom, necessidade, entendeu? Sim. Eu suponho que aquele tendão esteja com um problema mais grave, mas quando eu começo a mexer, não tá. Então, na primeira sessão, dificilmente eu vou dar a picada da abelha para aquele paciente. Primeiro, eu vou fazer tudo que eu puder para ele não precisar da picada da abelha. Então, a seleção é feita durante o tratamento. Inclusive, alguns pacientes ficam até frustrados, porque eu falo, olha, o seu caso, só pelo que você está me contando, não é a picada da abelha. Mas eu queria tanto tomar a picada da abelha. Nossa, que... Gente, olha, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem umas abelhinhas aqui, tá? Eu não quero tomar picada de abelha. Né? Não, lógico que se a gente tiver necessidade, com certeza tem que procurar, mas a pessoa querer tomar picada de abelha é incrível, né? Não é? Eu falo, o povo tá ficando doido mesmo. Tá tão acostumado, eu acho, a tomar medicamento, injeções, que acho que ficou aquela coisa na cabeça. Mas eu preciso da abelha. Mas não precisa. Sim. Muitos casos não precisam. Nossa, eu pego pacientes que eu falo, nossa, tá tão fácil resolver o seu problema. E a pessoa tá tomando tanto medicamento. E o medicamento, ele não age na causa do problema. É que nem você tem um problema no teto, tá com uma goteira. E aí você vai lá e coloca o balde embaixo para resolver a goteira. Não vai resolver a goteira. Você tem que subir lá no telhado e resolver aonde está tendo o problema ali.
Então, o remédio é a mesma coisa, é a ação do balde, né? Você só fica ali no sintoma, mas não vai lá e resolve a causa. Então, Aline, olha, eu tô tendo problema com dor de cabeça. Direto, nossa, dói minha cabeça, eu tomo medicamento. Só que a hora que você vai ver, toda essa região, tudo travado. Aí eu começo a mexer, você vê umas bolas aqui, ó, na musculatura. A hora que eu palpo, você sente umas bolas, tudo travado. A hora que eu aperto ali, que nem um botão, nossa, minha dor de cabeça. Já na hora remete a dor de cabeça. Então, é o que você falou, é o estilo de vida sobrecarregado, muita tensão do dia a dia. E aí as pessoas entendem que quando fala assim, ó, vamos fazer, o médico fala, vamos fazer um exercício físico, vai fazer uma musculação, vai fazer um pilates. Não é o exercício em si, que é o pilates em si, ou a musculação em si, ou a yoga que vai resolver, mas sim a prática do exercício. Então, o que eu acho muito errado é alguém falar para um paciente, olha, o seu caso é pilates. Não é nada contra o pilates, pelo amor de Deus. Gosto do pilates, gosto de musculação, gosto de yoga. Se eu pudesse, fazer todas essas práticas de exercício, gosto de todos. Mas aonde a pessoa se identifica, aonde ela gosta mais de estar. Tem gente que vai para uma academia e fala, Aline, eu não gosto. Para mim, aquilo ali é um porre ficar fazendo. É uma tortura. É uma tortura, Vou ficar lá fazendo assim. E tem gente que adora. Eu já gosto de musculação. Eu adoro também. Você gosta também? Também, eu também gosto de musculação. Então, a musculação para algumas pessoas não é legal. Às vezes, algumas pessoas gostam de algo mais dinâmico. Por que não uma natação? Por que não nadar? Por que não jogar um tênis que corre, que trabalha equilíbrio? Então, tem vários exercícios que podem... É aquela 1 hora do dia que você está ali se divertindo. E cuidando de você, do seu Entendeu? bem-estar, né? Você está ativando o seu corpo, você está fazendo com que o seu sistema cardiovascular acelere, né? E tá ali, esqueceu dos problemas. Você tá ali se divertindo, você tá ali brincando, aquela coisa de criança que hoje em dia muita gente não tem mais. Exatamente. E aí, então, chega assim já. Eu vim aqui porque o meu médico mandou eu fazer pilates. Tipo, que saco, tem que vir fazer. A pessoa tem que procurar o que dá prazer pra ela, né? Vai buscar algo buscar o que, né? O que a pessoa vai sentir um incentivo, né? Que você seja um momento prazeroso, que você espareça, que você não lembre de problema, que passe aquela hora e você fala, nossa, já acabou, que delícia que foi. Isso é terapêutico. Sim. Não é o exercício em si que vai fazer o efeito, mas o como ele vai fazer esse exercício, se vai estar dando prazer para ele. Então, não precisa ser aquele exercício focado. Tem que ser isso. Não. Qualquer exercício é válido, né? Sim. Uma dança. Nossa, adoro dança de salão. Se eu pudesse também, ficava só dançando. Eu também. Eu tenho vontade. Eu, particularmente, tenho a maior vontade de começar a fazer dança de salão. Eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Eu e meu marido, a gente começou a fazer, aí ele fez favor de sofrer um acidente. E aí a gente parou e não voltou mais. Sim. Mas, nossa, é bom demais. É uma terapia aquilo, é uma terapia. O tanto que você movimenta seu corpo. Nossa, teve vezes eu ficar... dançando assim 4, 5 horas seguidas. No outro dia estava toda dolorida de tanto exercício que eu fiz. Mas é uma delícia, né? Mas, nossa, na hora aquilo ali é uma terapia, é terapêutico, né? Doutora, nós vamos mostrar agora o depoimento do seu paciente, tá bom? Ok. Boa tarde, eu me chamo João Canto. Há uns 2 meses atrás, eu tive uma crise de coluna muito forte, o pensamento do nervo, acredito que seja isso. E uma pessoa me indicou a doutora Aline, um tratamento alternativo, um tratamento que usa veneno de abelha. E eu vim bem desacreditado, porque estava com muita dor, não conseguia, cheguei aqui de muletas. E na primeira sessão, eu já senti uma enorme diferença. Ainda estava com dor, mas a doutora falou, não, você não vai andar mais de muleta, pode tirar essa muleta. E eu fiquei meio assim, e desde então eu já não uso mais muleta, já fazem quase 1 mês. E hoje eu estou na minha 3ª sessão, acabei agora, estou levantando, estou deitando, virando, fazendo todos os movimentos que parecem movimentos simples, mas que para mim eram muito restritos, eu não tinha locomoção, não conseguia andar, me mexer, estava muito frustrado. E a doutora me devolveu, acho que é mais importante, assim,
alegria, alegria. Eu sou uma pessoa alegre, eu estava triste porque eu não conseguia me mexer, não conseguia andar. E a doutora, além disso, além das suas técnicas, o astral dela, se você entrar nesse consultório aqui, você vai perceber que a energia muda, o sorriso dela é contagiante também. E é isso, eu sou muito grato à doutora Aline. É a comprovação do seu trabalho, né? Sim, eu falo que eu não gosto de fazer propaganda do meu trabalho. Eu não gosto de ver uma pessoa ir lá e abordar essa pessoa. Olha, eu posso te ajudar. Apesar de ter muita vontade, eu vejo alguns casos e falo, gente, eu posso ajudar essa pessoa. Mas eu não gosto de ir lá falar, porque é difícil quando você vai falar sobre, né, o seu peixe. A pessoa fala, tá querendo vender o peixe dela. Então, é difícil eu abordar uma pessoa. Eu só abordo mesmo uma pessoa quando tá me incomodando muito. Quando me incomoda demais, eu falo, eu preciso falar com essa pessoa. Inclusive, meu marido é dono de uma academia lá em São Pedro. Teve uma menina que eu vi ela andando na academia, bem nova, por sinal. E ela estava mancando muito. E aquilo me incomodou. Eu falei, cara, ela é muito nova para estar andando assim. Aí eu perguntei para um dos professores da academia, por que ela está andando assim? Ele falou, ela colocou uma prótese no quadril. Opa, você colocou a prótese, está zero a articulação. Não tem por que está andando assim. Ah, já colei na máquina do lado, já, oi! Devagarzinho cheguei nela, perguntei, o que aconteceu? Daí eu falei, olha, acontece assim. Vamos lá, tenta fazer uma sessão. Ela falou, eu estou fazendo fisioterapia. Mas aí eu fui explicando para ela, mostrei no aplicativo a parte muscular, como que era, que ela ficou muito curiosa. Também o antes e depois dela andando, antes e o depois dela andando, é outra pessoa. Então, eu falo que os meus próprios pacientes fazem a minha propaganda. É difícil eu abordar alguém. Se eu abordar é porque tá me doendo de ver aquela pessoa sofrendo, porque eu sei que está sofrendo, a gente de bater o olho, o jeito que está andando, sabe? Eu já falo, nossa, tá incomodando isso daí. Aí eu acabo abordando, mas é bem difícil isso acontecer. Agora, doutora, vamos falar um pouquinho a respeito dos pets, né? Qual a diferença entre a apterapia e outras formas de terapia com animais? Ele também é eficiente nos animais? Você fala da apterapia com outros animais, porque existem também terapia do sapo. Você já ouviu falar do veneno do sapo? Não. Tem lá na Amazônia. Inclusive, um paciente meu foi fazer essa terapia lá na Amazônia do sapo. Nossa, que interessante. Como que é? Como o funciona? O sapo, ele é um sapo específico, eu não sei falar que sapo que é. Eles passam um palitinho nas costas do sapo e depois encosta na pessoa. E aí ele tem uns efeitos lá muito doidos. Tem gente que tem até reações alucinógenas, né? Mas tem a parte terapêutica dele também. Então, tem outros animais também. O veneno de cobra é usado para fazer medicamento para pressão arterial. Sim, então, você vê que... Verdade, minha mãe tomava. Os animais estão presentes, assim, para... E muita gente não... Né? Desconhece, né? Desconhece, não tem nem noção disso. Fala, tem gente que acaba criticando, às vezes, um pouco o meu trabalho. Falando, mas você mata abelha. Mas as pessoas têm noção do quanto isso é benéfico para uma pessoa? Porque o ser humano poderia estar se alimentando também de vegetais ao invés de matar os animais, você concorda? Sim. Daria para viver, mas a gente está tentando salvar uma vida, porque uma pessoa viver constantemente com dor é bem complicado, é bem difícil. Quem tem dor sabe como é. Não tem qualidade de vida nenhuma, né? Não tem. E é um ciclo, né? Se você não corta aquele ciclo da dor... A dor gera uma tensão, e aquela tensão gera mais dor, e aquela dor gera mais tensão, e aí vira aquele ciclo que a pessoa não sai daquilo. Aí a pessoa não dorme bem porque está com dor, aí ela está cansada, aí ela está estressada porque ela está cansada, porque ela está com dor. Não dá para viver desse jeito. Então, o melhor é a gente agir na causa, resolver o problema para que aquela pessoa volte para as funções dela normais, sem dor, sem estresse, que ela se sinta leve para a vida, não que a vida seja pesada, né? Exatamente. Mas assim, em animais não se aplica a terapia? Sim, eu já usei no meu próprio cachorro. O meu cachorro que ele teve tinha? displasia, era um Rottweiler, ele teve uma vida muito boa até pelo tempo que começou a displasia dele.
eu percebia que ele começava a mancar, que ele já ficava com a carinha triste, porque os animais, eles falam com os olhos, né? Eles não falam, Sim. mas você olha para ele e você fala, putz, ele tá triste. E esse meu cachorro era assim. Ele começava a ficar moado, eu percebia que ele já levantava com dificuldade, o Kenai venha. E ele gostava, menina, de tomar. Ele sabia que ele ia tomar. E ele Que não dava belezinha. um rosnado, um nada. Ele ficava esperando a picada. Porque ele sabia que Que ia melhorava. fazer bem. E aí, no outro dia, ele tava, nossa, feliz, correndo, normal. Aí eu saía andar com ele. Então, ele teve uma qualidade de vida muito boa por conta das abelhas. Eu pude proporcionar isso para ele. Eu vou tentar pegar também esse depoimento e vejo se eu consigo mandar para você de uma Sim, paciente manda minha que sim. pediu ajuda para um cachorrinho que foi atropelado lá em Águas de São Pedro. Não era dela, o cachorro era de rua. Ela se comoveu muito e foi cuidar desse cachorro. Levou o cachorro lá para o Botucatu, tiraram vários exames dele. Quando ela trouxe para mim o exame, eu falei, eu acho que não vai ter jeito, porque ele tinha... o carro pegou a coluna dele e teve um desvio muito grande ali nas vértebras. Eu falei, eu acho que a gente não vai ter tanto resultado. Mas eu não sei se foi a fé daquela mulher, o que foi isso? Foi as abelhas. Menina, se você vê o cachorro, você não acredita. O cachorro anda normal. Mas se Que você olhar o exame, maravilha. você fala, esse cachorro não anda. Ele, sabe quando o cachorro fica só com as patinhas e a traseira totalmente caída? Ele não andava nada nas partes de trás. Ele anda normal. Aí teve uma outra paciente que a gente tentou. Esse, infelizmente, não deu resultado. Então, é uma coisa que não tem como a gente garantir. Sim. O da primeira, nossa, sucesso. O cachorro voltou a andar, tanto que foi, acho que a primeira que mandou essa segunda. Já da segunda já não teve um resultado tão legal. Eu acho que depende de como o organismo reage, né, doutora? Como a Exatamente. doutora falou, depende de como cada organismo vai reagir ali à Exatamente. toxina, né? Sim. Doutora, quais são as opiniões dos profissionais da saúde com relação à apterapia? O que eles falam sobre? Então, por não ter tantos estudos aqui no Brasil, infelizmente muitos médicos são contra, né? Eles falam muito mal, inclusive. Eles falam assim: isso não tem comprovação científica. Mas eu gosto de lembrar que muitos medicamentos também não têm comprovação científica e eles prescrevem isso. Sabendo dos diversos efeitos colaterais, eles prescrevem o medicamento. Então, eu acho que todo paciente deveria tentar algo natural antes. Porque você tentar tapar o sol com a peneira não vai dar certo. Por que não tentar arrumar? É a história da goteira que eu falei. Por que não tentar ir na causa? Sim. Tentar algo natural antes de ir para o outro lado. Então, infelizmente, alguns médicos não têm aprovação, mas tem alguns que falam, tenta, que quer ajudar o paciente e fala, olha, já tentamos tudo, por que você não tenta algo diferente e dá apoio para aquele paciente? Mas tem alguns que falam, não, isso aí é história, isso aí não tem comprovação científica, mas é sobre a melhora do paciente, não é sobre provar que dá certo ou não. Eu acho que mal não vai fazer, por que não tentar? Sim, com certeza. Entendeu? E quais seriam, assim, as expectativas realistas de resultados daquelas pessoas que buscam a apterapia? Então, eles querem um resultado rápido, né? Porque quem tem dor é o que eu falei para você, ele não quer várias sessões, ele quer um resultado rápido. E o legal é que, como eu consegui unir essa liberação que eu falei que eu faço antes de tirar aquela pressão da articulação e jogar o veneno depois, o resultado realmente é muito rápido. Eu consigo entregar um resultado muito rápido. Então, em 4, 5 sessões, eu tenho pacientes que já estão livres de mim, que já resolveu o problema. Então, já houve casos de pacientes com epicondilite, né, que é aquela famosa dor no cotovelo, que fez uma sessão e nunca mais teve dor. Teve uma amiga da minha mãe que falou para mim,
Ela chegou lá e falou, ai, tô com uma dor no meu cotovelo. Aí minha mãe falou, mas por que você não faz aqui? Ai, porque eu não acredito. Mas aquilo ali foi um tapa na minha cara, menina. Eu falei assim, então agora você vai acreditar, porque eu vou pegar a abelha e eu vou te dar essa sessão. Você vai experimentar. Aí depois ela voltou ali e você acredita que o meu cotovelo nunca mais doeu? Eu falei, eu acredito. Agora eu acredito nas abelhas, ela falou. Então, o resultado sempre aparece, mas agora quantas sessões serão necessárias? Depende de organismo para organismo. É o caso do cachorrinho. Teve um cachorro que conseguiu andar, ficar normal, e teve o outro que não conseguiu. Então depende de como aquele organismo vai receber aquilo e como vai ser a resposta dele, entendeu? E é acessível a todas as classes sociais? Todo mundo consegue pagar uma sessão de terapia? Sim, é acessível. Existem apiários até que... Eu já vi apiários que cobram R$ 30 a aplicação do veneno. Só que assim, é o que eu falei para você. Eu diminuí muito o veneno da abelha, o uso do veneno da abelha. Eu tento não usar, porque uma articulação doente, vamos falar do joelho, vai. Vamos imaginar uma artrose de joelho. O que é uma artrose? Tudo que é osso é degeneração. Então, vamos imaginar aqui um osso aqui e um osso aqui. Você tem um joelho aqui, certo? Uma degeneração é quando começa a dar um desgaste ósseo, começa a dar osso com osso. Por que isso acontece? Vamos pegar o Alfred aqui para eu explicar. Sim. Eu trouxe ele para ficar mais fácil. Ó, vamos pensar, todo mundo aqui é igual, tá? O osso é estrutura. Se eu falar pro Alfred, que é o nome dele, movimente, ele não vai movimentar. Por quê? O osso não mexe. Mas se ele tivesse músculos e nervo, ele ia movimentar. Sim. Quem faz com que haja o movimento? O músculo. Porque o músculo contrai e ele faz o movimento. Mas como que ele contrai? Através de um fiozinho, que nem fio de telefone, chamado nervo. Esse nervo percorre, sai daqui do cérebro, ele vai sair daqui e vai percorrer pela medula e vai ligar naquele músculo. Então, a gente pensa no movimento que vai fazer, vai enviar aquele impulso elétrico, vai ativar aquele músculo, ele vai contrair e vai ter um movimento. Então, o músculo é que faz com que haja um movimento. Para você ter uma pressão de uma degeneração dentro de um joelho, não é a idade. É mentira isso. Esse negócio, é a idade. A idade não traz dor no joelho, tá? Porque eu tenho pacientes com idade extremamente avançada, de 90 anos, que não tem problema no joelho. E jovens que têm. E jovens de 20 anos que estão tratando o joelho comigo. Então, o que é? A musculatura em volta daquela articulação, ela fica contraturada. Essa tensão desse músculo, ele gera um encurtamento da fibra muscular. Então, se ele gera um encurtamento da fibra, ele faz com que haja uma pressão maior dentro daquela articulação. E aí aquela articulação fica sob estresse e aí começa a haver essa degeneração. Então, o que eu faço? Eu tiro a tensão de toda a musculatura em volta para abrir o espaço, depois eu jogo o veneno se houver necessidade, para que ele regenere e volte a articular normalmente. Lembra que eu falei da senhora que me procurou? Que foi no apiário, que tomava picada, sumia e depois voltava? Por que ela voltava? Porque o meu pai, sem o conhecimento, aplicava o veneno, ele melhorava, só que depois a dor não ia na causa, porque a tensão muscular ainda existia. Então voltava aquela dor. Aí ela ia lá, o veneno era como se fosse um medicamento. Você entendeu a diferença só do veneno e a ação do veneno junto com a fisioterapia junto? Que aí você vai exatamente no lugar onde vai obter a cura. Isso. E não vai ser um paliativo, né? Exatamente. Por isso que ela voltava. Porque a musculatura continuava tensa e aquela pressão dentro do joelho continuava. Então a dor voltava. Agora, quando você tira a tensão do músculo e traz a regeneração, dificilmente aquele problema vai voltar ali. Pode voltar? Pode voltar. Vai demorar muito mais tempo. Depois o resultado, voltou uma dor. Muito mais rápido. Às vezes 2 sessões já dá conta de resolver o problema. Doutora, infelizmente o nosso tempo assim acabou, mas olha, vou falar.
Perfeita, sua explicação maravilhosa. Foi muito interessante mesmo, um papo super interessante. Eu estava super curiosa para saber como é que funcionava, né? Porque Sim. eu era totalmente leiga a respeito, então eu queria agradecer e foi muito bom mesmo bater esse papo com você. Que bom, foi um prazer estar aqui com você, Lu. Obrigada pelo convite. Prazer todo meu. Gente, até semana que vem e muito obrigada pela audiência.